Olá, eu sou o professor Gerson Rodrigues e viemos para mais uma videoaula sobre aquisição da linguagem escrita. Hoje falando novamente sobre problemas na aquisição da escrita e seus reflexos no ensino. Vamos falar mais um pouquinho sobre alguns problemas que ocorrem no dia a dia na sala de aula no processo da aquisição da escrita. Primeiro vamos começar com algumas motivações. Além daquelas que nós já falamos anteriormente, existem outras motivações para o insucesso na aquisição da escrita que vão além do papel do professor. Há casos em que o aluno apresenta algum transtorno também. Hoje, nós temos muito mais consciência dos transtornos que os alunos apresentam já quando chegam à escola. Ora, o professor não é médico, o professor muitas vezes não conseguia lidar com isso de forma adequada. Mas hoje existem mecanismos para que esse processo seja, para que esse tipo de problema seja identificado e o professor consiga fazer o seu trabalho de maneira eficiente. Há casos em que o aluno apresenta algum transtorno ou atipicidade que impedem a aquisição plena. Entretanto, esses casos merecem atenção à parte em outro momento. Nós estamos falando de motivações gerais nesse primeiro momento. Por meio da escrita, podemos explicar, convencer, opinar, expressar emoções, relatar, descrever. O espaço escolar é o ambiente em que essa habilidade é desenvolvida e o professor não pode prescindir da interação. O professor tem que pensar que os seus alunos são pessoas ativas, são atores sociais e que eles vão expressar por meio da linguagem todos esses sentimentos e que eles vão precisar estabelecer essa expressão de sentimentos também quando fizer a transição para a escrita. Mesmo assim, problemas ocorrem e acabam por desencadear prejuízos na produção escrita dos alunos. Esses problemas podem se dar em níveis metodológicos, mas podem ser externos também, que a gente já viu. Quando a gente fala em prejuízo em nível metodológico, significa que o professor pode mudar um pouco sua prática para que o aluno venha a melhorar a sua prática escrita posterior. No que diz respeito à formação docente, o que pode ser visto? Como já visto em outras aulas, o docente necessita exercitar o seu conhecimento metalinguístico para que possa entender o que se passa com os alunos no processo de aquisição. Nós já falamos sobre problemas, por exemplo, de rotacismo. Falamos isso na aula anterior. Falamos que o professor precisa, por exemplo, na transição do aluno para a prática escrita, conhecer o sistema fonológico do português para que entenda no que os alunos estão se enganando ao levar para a escrita alguma prática enganosa, vamos dizer assim. Por exemplo, é importante, como acabei de falar, que se conheça o sistema fonológico para entender algumas variações na escrita dos alunos. Por que os alunos escrevem praca, por exemplo? Por que eles escrevem Flamengo? Né? O professor precisa entender que isso é um processo normal do português, que eles pronunciem esse tipo de palavra dessa forma. Ele entendendo o que ocorre nesses momentos, vai conseguir passar para os seus alunos uma maneira de eles produzirem sem que haja esse tipo de problema na escrita. A aquisição da escrita se dá num processo longo, como a gente já falou anteriormente, e está sempre se readaptando até que o aluno adquira maturidade suficiente para que as informações sejam retidas. O aluno não vai aprender na mesma hora. O aluno não vai passar por esse processo de aquisição sem que haja uma prática, sem que ele tente, sem que ele repita. O processo é longo, é contínuo. E ele vai sempre se readaptando para que haja melhoras até que essa aquisição seja plena. O docente pode não obter os melhores resultados se não obedece às etapas de planificação, textualização e revisão com seus alunos. Vejam bem, quando nós estamos falando da parte metodológica, estamos dizendo o seguinte: o professor precisa obedecer a algumas etapas para que o aluno adquira a língua escrita de maneira ótima, porque se ele não o fizer, muito provavelmente os alunos não vão render o que a gente espera.
Trata-se de um processo cansativo, mas muito importante. Se não é feito o processo tal, né, ele vai perder a eficácia no seu processo de ensino. A utilização de documentos norteadores é essencial também. Nós vimos repetindo aqui nas aulas anteriores sobre o uso dos PCN, sobre a importância desses documentos oficiais nortearem o trabalho do professor. Sempre que ele tiver dificuldade, ele pode recorrer. É importante que no processo de ensino da escrita, o docente induza o aluno a apropriar-se de diferentes gêneros textuais, principalmente os que possam exercitar a escrita formal. Isso é importantíssimo. Os alunos precisam ter como referência bons textos. E os bons textos são produzidos na escrita formal. E os alunos vão reproduzir isso posteriormente. Os alunos precisam ter envolvimento em atividades sequenciais de escrita que possam garantir-lhe autonomia na produção. O aluno não vai melhorar sua escrita se ele não produz. Portanto, o professor precisa exercitar essas atividades frequentemente. Porque muitos dos alunos, né, com déficit na escrita, pouco tiveram acesso a atividades de produção, por motivos de metodologia ineficiente ou questões externas, como a gente já falou anteriormente. Devemos prestar atenção nesse fenômeno. Os alunos precisam estar praticando sempre. Enriquece-se o aprendizado do texto quando o docente estimula o debate na resolução de tarefas também. Todas as vezes que o docente pensar na resolução das tarefas, ele pode discutir com os alunos, principalmente para que se retome o que a gente falou em outro momento, que é a análise e reflexão sobre a língua, para que os alunos entendam o que é língua em uso, para que eles possam entender que a sua atuação é importante, para que ele possa entender que a sua consciência sobre a língua importa para a sua produção posterior. E, gradualmente, os textos devem ganhar dificuldade para que os alunos dominem ambientes mais formais de produção e também dominem o uso da norma padrão. É importante que haja esse contínuo na produção também, para que os alunos dominem a norma padrão. Durante esse processo da escrita, o aluno deve ativar conhecimentos armazenados sobre a língua. Nós já vimos anteriormente como é que isso ocorre. Os alunos não são tábula rasa, embora se acreditasse isso anteriormente. Eles vão armazenando conhecimentos sobre a língua e isso tudo que vai se armazenando na sua mente, posteriormente, vai se concretizar em suas produções. Uma boa estratégia é a escrita colaborativa, que permitirá o reconhecimento dos problemas em conjunto e também a resolução em conjunto. Isso tudo pensando nos problemas em sala de aula que descambam no processo de aquisição da escrita. O docente pode exercitar a reflexão sobre a escrita pelo próprio aluno, como a gente estava falando anteriormente. O processo de análise e reflexão linguística vai se dar de forma contínua também. E os alunos podem resolver os seus próprios problemas de escrita a partir do momento que entendem o funcionamento da sua língua. Em sua produção, o aluno deve promover a integração de saberes, uma vez que já vai ter as informações contextuais armazenadas em mente. Então, a partir do momento que ele vai acessar essas informações, ele vai conseguir resolver sozinho alguns problemas da sua produção. O aluno deve aprender que aprender a escrever é também aprender a usar a escrita de maneira a exercer funções no seu dia a dia. Quando nós trazemos isso para os alunos também, que eles entendem que a escrita tem um papel posterior, tendemos a ter um processo de ensino mais eficiente também, assim como a aprendizagem do aluno. Sendo assim, perguntas como: quem escreve? Para quem escreve? Qual o objetivo? Como escrever? Sobre o que escrever? Qual o suporte? Etc. Direciona a produção do texto e controlam a escrita do aluno nesses momentos. Aqui temos as nossas referências. Muito obrigado.